No programa de hoje, vamos conversar com o senador pelo estado de Sergipe, senador que é líder do Cidadania no Senado Federal, conosco, Alessandro Vieira. Seja bem-vindo, senador, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado pela oportunidade, um prazer estar conversando com você. Prazer tê-lo conosco, senador. Eu inicio a nossa entrevista pedindo que o senhor compartilhe conosco um pouco da sua visão a respeito do atual cenário político que o Brasil tem vivenciado, né, nesses últimos momentos, né, onde há comportamentos em reflexo da postura em várias áreas do governo federal, né, que traz consequências políticas, e aí já estamos também, por outro lado, no ano pré-eleitoral. Então, qual a sua visão a respeito desse cenário que está em formação? Bom, o Brasil enfrenta, nesse momento, as consequências da escolha que nós fizemos em 2018 por um governo de ruptura. Infelizmente, o governo se mostrou não só de ruptura, mas efetivamente de destruição. Você tem uma destruição de estruturas burocráticas, da forma de fazer política, e você não tem a reposição naquilo que é necessário por outras estruturas alternativas. Então, não tem negociação com o parlamento, e o que restou foi uma tentativa de compra de base parlamentar através de emendas, o que não é nada de novo, já foi feito pelo PT no passado. Você não tem projeto para educação, você não tem projeto de resgate econômico, e isso tudo gera um tumulto muito grande e agravado naturalmente pela pandemia. Esse é o cenário que nós estamos vivendo hoje, já entrando nesse clima pré-eleitoral, que também dificulta a definição de soluções no parlamento. E como é que o senador avalia essa situação onde, nas pesquisas, nós observamos que há uma pontuação bem mais avançada a favor do ex-presidente Lula, na possibilidade de que ele retorne, indicando a possibilidade de que ele retorne ao poder, e, apesar de tudo também, que o senhor narrou, inclusive, o segundo lugar nas pesquisas tem sido o atual presidente Jair Bolsonaro. A que o senhor atribui esse cenário? Me parece um cenário natural para esse momento de pré-campanha, considerando que são dois personagens extremamente conhecidos dos brasileiros, né? Lula está frequentando as urnas desde de 88. E Bolsonaro, da mesma forma, se fez presente e hoje ocupa o cargo de presidente da República. É natural que eles monopolizem atenções no momento que nos encontramos. A expectativa é que, ao longo do tempo, a gente possa ter nessa terceira via, nessa chamada terceira via, a ocupação do espaço entre aqueles brasileiros que não têm interesse na volta do Lula e não estão contemplados pela permanência do Bolsonaro. Esse grupo corresponde a bem mais do que um terço dos brasileiros. Então, existe sim um espaço para mudança, mas depende de uma construção que ainda está muito no início. Essa questão, né, tem dois ângulos, senador, dois aspectos que eu gostaria de ouvir a sua visão a respeito. Um deles é do ponto de vista do eleitor, não é? Se a maior parte, digamos assim, uma boa parte, mais de dois, acho que um terço que o senhor falou, não é? Do eleitorado, pretende ter um nome diferente, por que não se posicionaria em relação a algum nome que já vem, dentre vários, sendo colocados à frente das pesquisas? E, por outro lado, a que é que o senhor atribui, né, essa dificuldade de que os diversos possíveis candidatos se reúnam, né, para tentar se colocar como essa alternativa? É natural, nesse momento que a gente está, os partidos apresentando nomes e projetos, isso tem que chegar ao conhecimento da população, tem um tempo de maturação aí para ver se essas candidaturas terão aceitação, e lá mais adiante algumas delas vão se fundir, né, tentando reduzir o número de candidatos de terceira via. Você nunca vai ter uma reunião total, porque existem projetos que são personalistas, que não compõem nenhum tipo de composição. Mas, na sua maioria, acredito que a gente vai ter, quando o brasileiro começar a se interessar por pesquisas, por eleição, que não acontece agora, a gente sabe que está muito distante do brasileiro médio. Quem está na política pensa político o tempo inteiro, mas o brasileiro comum está cuidando da vida, está tentando garantir sua renda, está fazendo o que, enfim, cotidianamente faz. Então, acho que mais adiante é possível que a gente tenha essa atenção maior
e a escolha por alternativas de terceira via. O senhor concordaria ou não de que boa parte desses candidatos, inclusive parte dos seus respectivos partidos políticos, na verdade, não conseguem se firmar, porque, por mais que defendam a existência de uma terceira via, ou votam no Congresso, na Câmara e Senado, praticamente na grande maioria dos projetos do próprio governo Bolsonaro, ou se assemelham muito no exercício dos seus mandatos e naquilo que defendem, mesmo fazendo, se posicionando contra. Né? Eu diria que isso pode ser um fator também que esteja prejudicando. Por exemplo, às vezes você tem partidos que, por mais que critiquem Bolsonaro, votam com ele no Congresso. Ou, às vezes, quando não estão parte até dentro do próprio governo também defendendo uma terceira via. A exceção do eleitorado do PT, o brasileiro médio não vota em partidos, né? Ele vota em pessoas. Então, acredito que é muito mais uma questão de conhecimento das pessoas, tempo para assimilação das propostas, do perfil, para que você possa verificar se vai ter aderência ou não, se vai funcionar ou não. Essas construções partidárias no Brasil, elas são muito incipientes e, efetivamente, são poucos os partidos que têm eleitorado ideológico partidário, né? A gente tem muito mais uma adesão a pessoas. E aí a questão do tempo para avaliar se isso vai ser possível dentro da terceira via. O nome do senador Alessandro Vieira está à disposição para compor, formar essa terceira via? Eu faço parte desse grupo de pré-candidatos, fui lançado pelo Cidadania já há algum tempo. A gente vem fazendo as atividades, desenhando o plano de governo, discutindo projetos, mas eu não tenho nenhum tipo de expectativa específica de composição de chapa ou negociação de espaço. Não passa pela minha cabeça. Eu sempre tenho dito que a chapa ideal ela pode não ter o meu nome, mas seguramente terá as ideias, terá as bandeiras que nós reconhecemos, identificamos como sendo necessárias para o Brasil do futuro. Então, é muito cedo para você falar em composição de chapas, mas não é cedo, pelo contrário, já está passando o tempo para a apresentação de nomes e principalmente de projetos. Senador, e considerando o seu partido, Cidadania, de quais outros nomes que já estão colocados há mais tempo haveria mais aproximação ou mais afinidade da sua pessoa como um possível candidato e do próprio Cidadania? A gente tem feito um esforço por conversar com todos que estão nessa faixa de alternativa a Lula e Bolsonaro. Então, eu particularmente tenho conversado com os dois pré-candidatos do PSDB, Eduardo Leite e João Dória, tenho conversado com o Henrique Mandetta, hoje no União Brasil, ainda em processo de fusão. Tentei estabelecer uma ponte com Ciro Gomes, ainda não sentamos para conversar, e tenho conversado muito com minha colega Simone Tebet, que se fala pode ser uma candidata do MDB. Particularmente, eu acho que seria um grande nome, mas ainda por ser uma mulher entrando nesse debate, sempre qualifica o debate, a presença feminina. Então, a grande questão é o compromisso de dialogar e construir. O mesmo aconteceu agora, tão logo Sérgio Moro confirmou o seu ingresso na política, iniciamos um processo de conversa para que a gente possa chegar a um consenso de pautas, de projetos, de princípios, e, em cima disso, encontrar os nomes que mais funcionam e são mais competitivos. Finalizando essa questão política eleitoral, senador, caso não haja a concretização de um nome nessa terceira via, que chegue ao segundo turno, o senador já se posicionou a favor do hoje presidente Jair Bolsonaro. Num eventual segundo turno, entre ele e o ex-presidente Lula, como é que o senhor se posicionaria politicamente? Eu tenho dito até, em tom de brincadeira, que para Paris eu não vou fugir, provavelmente as passagens vão estar nas alturas. Eu vou fazer uma escolha baseada naquilo que meu Estado determinar. Então, como construção pessoal, como construção política, eu estou trabalhando por uma alternativa. Se essa alternativa não chegar, eu tenho que reconhecer com humildade a vontade do eleitor, conversar com o meu Estado e definir o voto, né? Tenho apresentado restrições muito severas a uma candidatura à reeleição de Bolsonaro, porque presencio, sou testemunha do desastre administrativo que a gente está vivendo, mas também não posso ignorar os crimes e as falhas cometidas durante os governos do PT. Então, a gente vai ter que ter um caminho grande. Eu espero não ser forçado a ter que tomar nenhum tipo de decisão nesse sentido. Senador, falando um pouquinho a respeito de um dos temas que tem
gerado muita confusão na cabeça das pessoas, que é essa questão dos precatórios. Há algumas questões que estão interligadas, que estão emaranhadas, e muita gente não entende. O que é que tem a ver teto de gasto com PEC de precatórios? E o que é que tudo isso tem a ver com o próprio Bolsa Família, o nome agora que o atual governo acabou modificando? O que é que isso tem a ver com emenda para comprar voto? Né? Eu queria que o senhor desse uma explicação para o cidadão que não acompanha o dia a dia da política, mas que tem interesse em acompanhar, né, tantas notícias confusas que muitas vezes chegam através da imprensa. O brasileiro precisa começar a se acostumar com a discussão de um tema que é chato, que é árido, mas é absolutamente essencial, que é o orçamento. No orçamento, na peça orçamentária, é uma lei, ela é proposta pelo governo e é votada aqui no Congresso. Você tem uma definição de uma série de destinos para recursos, uma estimativa do quanto o governo vai arrecadar, aquilo que você faz na sua casa. Quanto é que você, sua esposa, sua família tem de renda e quais são as despesas, onde é que você quer investir alguma eventual sobra que você tenha no seu orçamento. Governos devem trabalhar da mesma forma. Historicamente, no Brasil, você tem um desrespeito ao orçamento, ou seja, os governos gastam muito mais do que arrecadam. Isso gera dívida, aumenta a dívida pública, por consequência, inflação, aumento de juros. Há tempos atrás, em 2016, fez uma emenda à Constituição e se criou um teto de gastos. Olha, o governo só pode gastar até esse teto. Acima disso, você bloqueia a despesa. Foi um artifício para criar uma espécie de âncora fiscal, para aumentar a credibilidade do governo e fazer cair a inflação, fazer cair a taxa de juros. E funcionou. Ainda que o teto não seja perfeito, ele teve esse efeito de gerar uma previsibilidade para o mercado e permitir que a nossa dívida estabilizasse, começasse a cair, que a taxa de juros caísse de forma bastante expressiva e também a inflação fosse controlada. Ao longo desses últimos 2 anos, você teve modificações nesse orçamento muito significativas. Uma delas foi tirar um naco do governo, sequestrar um pedaço muito expressivo do orçamento, que estava na mão do governo para decidir investimentos. Então, eu volto, por exemplo, da sua casa. Então, lá, o pai de família, a mãe de família, em conjunto, somam seus salários e identificam que sobra R$ 1.000. E eles decidiam como é que faria o uso desses R$ 1.000. Se vou guardar, se vou abater uma dívida, vou fazer um investimento. O governo também faz isso. Essa verba discricionária está no orçamento com um indicador chamado RP2. O que o Congresso fez em 2019 foi pegar a maior parte do recurso, que era RP2, e criar um outro caminho chamado RP9, que são emendas do relator. Então, você sequestrou do governo a capacidade de escolher para onde é que ia fazer o seu planejamento, onde é que ia investir. Isso é muito ruim para a gestão, é muito ruim para o parlamento também, porque gera distorções internas. Esse recurso, neste ano, está na casa dos seus 18 a 19 bilhões de reais. É muito mais do que o orçamento previsto para as emendas individuais dos parlamentares, somadas às emendas de bancada. Então, você colocou um monte de dinheiro na mão de um cara só, que é o relator, e que representa os interesses de alguns caciques. A CGU, a Polícia Federal... Um orçamento que é secreto, inclusive, né, senador? Isso, você não tem transparência. Já apontaram que você tem corrupção na ponta, no manejo dessas emendas. Essas emendas estão hoje suspensas pelo Supremo. A votação foi 8-2, uma ação que, dentre outros partidos, foi feita por nós, pelo Cidadania, pelo meu gabinete, pedindo a suspensão dessas emendas e a transparência total. Por que isso afeta o nosso jogo aqui? Por que isso impacta na vida das pessoas lá embaixo? Quando você tira do governo a capacidade de planejar e executar o orçamento, você pressiona todo o sistema para gastos que não são efetivos. Ao invés de distribuir, por exemplo, recursos para garantir saúde, educação e segurança, eu permito que a distribuição seja feita por critérios eleitoreiros. Na minha base, é importante fazer uma praça, comprar um trator, distribuir, enfim, implementos agrícolas. E eu faço isso sem planejamento, sem uma análise adequada. Esse desperdício prejudica. E, ao mesmo tempo, serve para tentar comprar votos e apoios para votações complexas. A gente teve agora, na própria PEC dos precatórios, a liberação de quase R$ 2 bilhões na véspera da votação. Isso seguramente contribuiu ou influenciou na votação da própria PEC. Aqui no Senado,
Isso não deve acontecer, até porque já estão suspensas pelo Supremo. Então, isso já traz o governo, traz todo mundo para uma negociação mais adulta, mais racional. Como eu disse, é claramente um tema chato, mas muito importante. Se você não sabe quanto você ganha, quanto você gasta e o que você vai fazer com a sobra, a sua casa vai falir. Governos também, ao invés de ir à falência, geram inflação e aumento de juros. Isso quando sobra, não é, senador? Esse Quando problema, sobra, para não quando falar dos nossos sobra. mais de 20 milhões de brasileiros que estão passando fome. Exatamente. Estamos conversando com o senador Alessandro Vieira, de Sergipe, ele que é líder do Partido Cidadania no Senado Federal. Senador, e uma palavra também gostaria de ouvir a respeito da atual situação de crise econômica, de fome e desemprego que o Brasil tem vivido. O senhor ainda acredita que é possível, nesse atual contexto político, tendo à frente o presidente Jair Bolsonaro, de que se dê uma solução responsável a essa questão, ou o senhor acredita que só vai acontecer isso num eventual novo governo? As soluções definitivas só virão em um novo governo. O governo Bolsonaro não mostra nenhum tipo de planejamento, nem muito menos uma preocupação concreta em cuidar dos problemas da República, das pessoas. É um governo muito focado, desde o seu início, na manutenção de um projeto de poder que aparentemente não foi bem preparado e tem uma série de lacunas e prejuízos grandes em várias áreas. A economia é que mais chama a atenção hoje, a fome crescendo, mas você tem educação e saúde absolutamente abandonadas, descaracterizadas, e a parte da justiça e segurança pública hoje com uma intervenção direta do presidente da República e sua família buscando vantagens ilegais. É um cenário trágico. Senador, e eu gostaria de uma palavra em relação à CPI da Covid, da qual o senhor participou. Muita expectativa foi gerada por parte da população, muitos assuntos vieram à tona, mas algumas pessoas se encontram, alguns cidadãos e cidadãs se encontram, de certo modo, incrédulos em relação a possíveis consequências efetivas para quem praticou determinados crimes, né? Seja na área de corrupção, quando se vendeu, se ofertou vacina, né, com propina de $1 por dose, e também essas questões da própria negligência, né, de negacionismo, tudo isso que afetou, né, e contribui para o aumento do número de mortes. Então, gostaria de uma avaliação geral de sua parte, como tendo sido integrante da própria CPI da Covid, e que resultado concreto, né, ainda se pode esperar dessa CPI. A CPI gerou resultados concretos, em especial porque impediu a contratação, a negociação com um bando de trambiqueiros que se aproximava do governo, propostas fajutas, vacinas que não existiam ou de qualidade duvidosa, e forçou o governo no sentido da compra de vacinas numa quantidade necessária de fornecedores confiáveis. É preciso lembrar que esse é um governo que se postou o tempo inteiro contra a vacina e que hoje anuncia a dose de reforço para toda a população adulta brasileira, já com a expectativa de contratação de marcas e de fornecedores reconhecidos mundialmente. Esse é um avanço. Então, isso tudo é fruto do trabalho da CPI. Claro que a CPI ela não se resolve por si. Aquele relatório que foi produzido, que foi aprovado, depende agora da atuação do Ministério Público, depende da atuação do próprio Poder Judiciário. E a gente vai estar acompanhando isso com cuidado, mas já dedicados a outras pautas tão relevantes quanto. E do ponto de vista do Judiciário, da Procuradoria-Geral da República também, dá para se esperar realmente alguma atitude concreta em relação aos problemas que foram apontados pela CPI? São situações muito graves, com provas concretas, então a gente imagina que vai ter sim desdobramentos, mas não dá para assim, exprimir agora algum tipo de expectativa tão concreta, porque, infelizmente, existe uma politização da atividade do Judiciário e do Ministério Público. Vai ter que aguardar o desdobramento normal. Senador Alessandro, e finalizando a nossa entrevista, gostaria que o senhor destacasse mais algum ponto que o senhor considere relevante de sua atuação parlamentar, né, para que a gente compartilhe com os nossos telespectadores. Eu chego no parlamento sem nunca ter sido político, sem ter exercido a política partidária, dentro dessa onda de renovação que a gente teve em 2018, mas desde o início me preocupei em apresentar resultados concretos para a população, em efetivamente participar de tudo.
E tenho participado, sou vice-presidente da Frente da Educação, vice-presidente da Frente que defende a renda básica para os pobres, para as pessoas que estão na miséria no Brasil. Fui relator no Senado do projeto de auxílio emergencial, o projeto que nós recebemos, colocando algo em torno de 20 milhões de brasileiros e que nós entregamos com quase 70 milhões de brasileiros. Isso tudo graças ao nosso trabalho aqui dentro do Senado. Hoje lidero a bancada do meu Partido de Cidadania aqui, atuando especificamente nessas áreas de economia, educação e renda mínima, além da minha área de origem, naturalmente, que é a de segurança pública e combate à corrupção. Acho que é um trabalho que está em andamento e que eu espero que o povo do meu estado possa avaliar quando for o momento oportuno. Muito bem, eu quero agradecer a participação do senador Alessandro Vieira, que é líder do Cidadania no Senado Federal, é senador pelo estado de Sergipe, e também pré-candidato à presidência da República. Muito obrigado, senador, e eu deixo o momento final para as suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Agradecer pelo espaço, é sempre muito importante estar conversando com as pessoas através do trabalho da imprensa e garantir, vindo aqui de Brasília, falando com conhecimento de quem está há quase 3 anos no Congresso, de que é sim possível construir um Brasil diferente, mas é um trajeto longo e que vai exigir muito trabalho e união. Não existem salvadores da pátria. Existe sim um grupo de brasileiros que pode, em conjunto, levar o Brasil para um outro nível. É para isso que a gente vai estar trabalhando aqui. Um abraço para todos e saúde. Obrigado, senador.